Pessoal, vamos lá. O que está acontecendo? Por que eu estou comentando aqui que o Lula estaria copiando o Daniel Ortega? Vamos lá. Talvez aqui muitos de vocês vão lembrar que eu comentei já há alguns, que talvez uns 2 meses atrás, e na semana passada eu soltei um comentário aqui em um programa que eu estava com o senhor Sepúlveda, de que não ia demorar para que o Lula começasse a copiar o Daniel Ortega, né, e dar poderes para outras pessoas que não poderia ter. E aí, no caso, até falei da Janja. Vocês se lembram, assim, por cima de... Foram 2 oportunidades que eu comentei aqui nos últimos 2, 3 meses sobre isso. Me dá só um feedback no chat para saber se alguns de vocês lembram, por favor. É importante aí eu só saber quantos de vocês aí lembram. O Sertori tá falando que lembra, a Roberta falou que lembra também. Não, perfeito. Então, né, é importante para não ficar aquela coisa, eu falei por falar, né? Muito bem. Bastante de vocês aqui falando que lembram. Muito bem. Então, o que acontece? Por que eu disse isso? Eu vou trazer aqui primeiro, tá? Uma notícia de novembro de 2024 da Nicarágua, que diz o seguinte: o ditador Daniel Ortega ordenou a reforma da Constituição da Nicarágua para que haja um co-presidente e uma co-presidente. A medida busca garantir que ele e sua esposa, Rosário Murillo, adquiram os mesmos direitos que os membros do Poder Executivo, reforça o domínio do regime sobre as instituições e já gera críticas nacionais e internacionais. Então, assim, hoje, lá dentro da Nicarágua, a primeira-dama ela tem poder presidencial. Só que isso, pessoal, não foi assim. Chegou ali em novembro de 2024, o Ortega acordou de manhã e falou assim: esse café nicaragüense está muito bom, me deu energia, e agora eu vou aqui então colocar Rosário Murillo, né, como co-presidente. Não, isso foi um processo que foi acontecendo aos poucos, uma ação aqui, outra ali, né, em momentos que ela foi tomando o lugar do Daniel Ortega, posições que o Daniel Ortega deveria ir, ela foi. E aí, quando houve contestação, isso foi para debate, aí o judiciário olhou e falou: não, mas veja bem, nessa posição aqui, ela pode, foi, até que chegou o ponto onde a Rosário Murillo foi colocada como uma co-presidente. Tá? Agora, nós temos aqui uma notícia que saiu ontem na Gazeta do Povo, na Folha, entre outras, e meu amigo Ivan Kleber, né, também postou no seu X, agora à tarde. Quando ele mandou, eu falei: não, Ivan, manda isso para cá, porque a gente tem que tratar, né, justamente por essa questão da Nicarágua. E vocês lembram que na primeira pauta eu comentei aqui com vocês que a Nicarágua é determinante para o PT ser o que é? Gente, assim, se qualquer pessoa quiser discutir a esquerda na América Latina e não entender o poder que o PT tem, que a inteligência cubana tem, do Partido Comunista Cubano, e a estrutura da Revolução Sandinista, o quanto que ela foi determinante para que tudo proliferasse no campo político, não entende o que acontece no continente. Tá? Isso é determinante. Eu afirmo isso sem nenhum medo de errar. E eu já expliquei várias vezes que muito do que era feito na Nicarágua e depois, posteriormente, na Venezuela, era importado aqui para o Brasil e todo mundo colocava como se fosse: olha, o Lula é assim. O próprio Lulinha, Paz e Amor, é só uma cópia do Chavinho, Paz e Amor do Hugo Chávez, de 99. Já demonstrei isso para vocês em alguns programas aqui. Tem tudo bem explicado aqui no meu livro, né, O Foro de São Paulo e a Pátria Grande, entre outros pontos. Então, feita essa explicação, eu vou passar para a notícia que a Gazeta do Povo publicou aqui ontem. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva publicou o decreto número 12.604, que ampliou os poderes da primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja. O texto altera a estrutura administrativa da presidência da República e determina que o gabinete pessoal da presidência também preste atendimento à primeira-dama do Executivo Federal. Vejam só, o decreto datado de 28 de agosto deste ano foi assinado por Lula,
pelo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, e pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. De acordo com o texto, que modifica normas de 2023, o gabinete deverá, abre aspas, apoiar o cônjuge do presidente da República no exercício das atividades de interesse público. Fecha aspas. O gabinete pessoal é responsável pela organização da agenda e do cerimonial, pelo recebimento e as respostas de correspondências, pela formulação de pronunciamentos e do acervo privado, pela gestão da coleção artística sob responsabilidade da presidência e pela preservação e adequação dos palácios e residências utilizadas pelo chefe do Executivo Federal. Em abril de 2025, olha a jogada aqui, lembre do que eu expliquei da Nicarágua para vocês. A Advocacia Geral da União, a AGU, publicou uma orientação normativa sobre a atuação do cônjuge do presidente da República. O documento prevê que o cônjuge pode representar o chefe do Executivo em atividades de caráter cultural, social ou cerimonial, desde que não assuma compromissos em nome do governo. Ou seja, pessoal, o que está falando isso daqui? A Janja pode atuar como a representante do chefe de Estado, desde que ela não assine decisões entre os estados. Claro para vocês? Entenderam o que a gente está... O que está acontecendo no Brasil? Lembrem que isso daqui aconteceu por conta das diversas polêmicas que ocorreram pela Janja ir no lugar do chefe de Estado representar, por exemplo, né, o Brasil na questão das Olimpíadas. Ela foi na frente antes do encontro dos ditadores lá em Moscou, né, no desfile, né, das ditaduras que o Putin promoveu, entre outras ocasiões. Ou seja, ela pode participar praticamente de tudo, porque você consegue encaixar qualquer coisa aqui, cultural, social ou cerimonial. Cabe tudo aqui dentro, desde que não assuma compromissos em nome do governo. Ou seja, ela pode ir lá, deixar tudo alinhado verbalmente, atuar como presidente, depois o Lula só vai lá e assina o que ela já deixou negociado. Por exemplo. Só estou aqui abrindo as hipóteses de como a coisa funciona. Estão entendendo o buraco? A orientação da AGU também estabelece que essa atuação deve ser voluntária, não remunerada e submetida à prestação de contas conforme os princípios da administração pública previstos na Constituição Federal, cujo depois o Lula vai lá e mete o segredo na caneta, né? E outra, não remunerado. Existe uma diferença muito grande entre você ter dinheiro e ter poder. Poder é mais importante do que ter dinheiro, meus caros. Lembre-se sempre disso. E aqui a gente está falando de poder, tá? Então, só para vocês terem uma noção aqui do tamanho do buraco que nós temos, olha só. O gabinete da presidência tem 189 funcionários. Atualmente, o gabinete pessoal da presidência é chefiado pelo cientista político Marco Aurélio Santana Ribeiro, conhecido como Marcola, um dos assessores mais próximos de Lula. Ele comanda unidades como a ajudância de ordens. Deus do céu, ajudância. Assassina o português. O cerimonial, o gabinete, adjunto de agenda e a diretoria de documentação histórica, entre cargos comissionados e funções de confiança. O gabinete conta com 189 postos de trabalho. O cônjuge do presidente não ocupa cargo público e não possui atribuições oficiais. Janja, no entanto, desde o início do terceiro mandato de Lula, conta com o apoio de uma equipe própria, segundo a apuração do Estadão. A primeira-dama dispõe de 12 funcionários com gastos mensais de aproximadamente R$160 mil do seu dinheiro. Em nota à Folha de São Paulo, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República afirmou que os normativos estabelecem as balizas legais inerentes a tal atuação da primeira-dama e contribuem para a transparência no exercício das atividades. Bom, pessoal, como isso daqui é um decreto, ele tem uma validade de 6 meses. O Congresso tem o dever moral, cívico, tá, de caducar isso daqui e jamais validar isso daqui dentro do Congresso, tá? Jamais, jamais. Isso aqui tem que durar no máximo 6 meses, esse decreto do Lula, tá? Então, assim, depois me coloquem aí, para quem tá assistindo gravado, para você que tá aqui ao vivo, se ficou claro, tá?
se ficou claro o que foi feito aqui pelo Lula e a relação que eu fiz isso com o que aconteceu já chegou ao ponto, ao cume, ao ponto máximo na Nicarágua. Ficou claro isso, pessoal, tá? Eu não estou afirmando que, então a gente vai chegar nesse ponto, mas o trajeto é exatamente o mesmo. É exatamente o mesmo que nós estamos assistindo aqui. Gostou desse corte? Então se inscreva no canal para você não perder nenhuma informação aqui rápida e direta para você. E se você quiser ter a geopolítica descomplicada, se inscreva no nosso canal principal também. Idem Vele, idem Nolem.